Bom dia, bom dia, bom dia, meus amados, queridos, preciosos e abençoados irmãos e amigos da família PSM. Aqui vos fala, como sempre, com muito prazer e com muita alegria, o seu amigo Pastor Jorge Reis, neste domingo abençoado, começando mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM. Amém, queridos e queridas? Neste domingo abençoado, dia 12 de outubro do ano de 2025, graças a Deus, vamos relembrar um pouquinho do muito que o nosso Deus nos ensinou nessa semana que passou aí do dia 6 a 10 de outubro. Amém, queridos? Vem com a gente. Mas antes, queridos, a nossa produção vai liberar a nossa vinheta. Vai, produção! É isso aí, meus queridos e queridas da família PSM. Vamos ao nosso resumo semanal de hoje, relembrar um pouquinho do muito que Deus nos ensinou nessa última semana, do dia 6 ao dia 10 de outubro. Tá bom, queridos e queridas? Começando segunda-feira, dia 6 de outubro, na meditação que recebeu o seguinte título: Ele tudo sabe, tudo vê. Amados e abençoados irmãos e amigos da família PSM, entre os ouvintes de Jesus estavam alguns fariseus, que após ouvirem os ensinamentos do mestre através de algumas parábolas, saíram arquitetando uma maneira de enredar a Jesus pelas suas próprias palavras. Algum tempo depois, estes fariseus enviaram a Jesus alguns dos seus seguidores, juntamente com os herodianos, que eram apoiadores de Herodes e que eram contrários ao judaísmo mais conservador, mas se uniram com a intenção de armarem uma cilada para o mestre. Ou aqueles homens esqueceram que estavam lidando com Jesus, ou de fato não sabiam quem ele era. Jesus não só percebeu a intenção deles, como ainda os chamou de hipócritas. Nós também, de vez em quando, nos achegamos a Jesus com intenções não muito nobres nos nossos corações, como se pudéssemos enganá-lo. Ninguém engana Jesus. Ele tudo sabe, tudo vê. Pior do que se aproximar de Jesus com intenções não muito nobres no coração é tentar enganá-lo. Não faça isso, porque Ele tudo sabe, tudo vê. Foi isso que nós aprendemos na nossa meditação de segunda-feira, dia 6 de outubro, iniciando assim a nossa semana. Vamos então para a nossa meditação de terça-feira, queridos, dia 7 de outubro, na meditação que recebeu o seguinte título: Com os homens e com Deus. Queridos e queridas do PSM, nesta meditação, nós vimos que alguns herodianos, que eram apoiadores de Herodes, e tentando deixar o mestre sem ter o que responder, lhe perguntaram se ele achava lícito pagar imposto a César. Jesus mandou que lhe trouxessem um denário, uma moeda da época que tinha a esfinge do imperador. Jesus lhes perguntou de quem era a figura que estava na moeda, ao que lhe responderam que era de César. Jesus então lhes disse: Deem, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aquelas palavras de Jesus para aqueles homens servem ainda hoje para mim e para você. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que devemos atentar para as nossas responsabilidades para com os homens e para com Deus. Consegue entender? Que assim como somos diligentes nos nossos compromissos para com os homens, sejamos igualmente ou até mais diligentes para com Deus. Essa foi a nossa meditação de terça-feira, dia 7 de outubro. Vamos então para a nossa meditação de quarta-feira, queridos, quarta-feira, 8 de outubro, na meditação que recebeu o seguinte título: Precisamos conhecer as Escrituras. Preciosos e preciosas do PSM. Nesta meditação, nós vimos que Jesus respondeu àqueles herodianos afirmando que eles erravam por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Estas palavras de Jesus deixam bem claro a importância de conhecermos as Escrituras, conhecermos a Bíblia, a palavra de Deus. Precisamos conhecer as Escrituras. Não é um conselho, não é uma sugestão, não é um pedido, é uma ordem do Mestre para todos os que desejam ser, de fato, discípulos dele.
precisamos separar tempo para lermos, examinarmos, estudarmos, meditarmos na palavra. Precisamos conhecer as Escrituras. Essa foi a nossa meditação de quarta-feira, dia 8 de outubro. Passemos então, queridos e queridas, para a nossa meditação de quinta-feira, 9 de outubro, que recebeu o seguinte título: Quer conhecer a Deus? Conheça as Escrituras. Lindões e lindonas do PSM. Jesus disse àqueles homens que eles estavam errando por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. É somente através das Escrituras que nós conhecemos de fato não só o poder de Deus, mas o próprio Deus. Consegue entender? Eis aí um dos principais motivos pelo qual precisamos conhecer as Escrituras. Se as Escrituras são a palavra de Deus revelada a nós, não há nada melhor para nos fazer conhecermos a cada dia mais esse Deus maravilhoso. Não há fonte mais fiel. Quer conhecer a Deus? Conheça as Escrituras. Foi isso que nós aprendemos na nossa meditação de quinta-feira, dia 9 de outubro. E na sexta-feira, queridos, dia 10 de outubro, na meditação que recebeu o seguinte título: Uma vida cheia de vida. Príncipes e princesas do PSM. Estes saduceus estavam interrogando a Jesus a respeito da ressurreição, sendo que estes mesmos saduceus defendiam que a ressurreição não existia. Na concepção deles, a morte era o fim. Morreu, acabou. Muitos ainda hoje pensam assim. O mestre, então, utilizando a palavra, respondeu àqueles homens afirmando que Deus é Deus de vivos e não de mortos. O próprio Jesus afirma ser a ressurreição e a vida em João capítulo 11, verso 25, e disse também que veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Evangelho de João capítulo 10, verso 10. Esse Deus é, de fato, Deus de vivos e não de mortos, porque é assim que Ele nos quer, vivos, mas não apenas vivos, mas cheios de vida. Consegue entender? Quando Ele utiliza a expressão abundância de vida, é sobre isso que Ele está falando, de uma vida cheia de vida. Muitos estão vivendo, ou melhor, sobrevivendo sem vida dentro de si. Há uma promessa para nós que diz que rios de água viva fluirão do nosso interior. Evangelho de João, capítulo 7, verso 38, inundando com vida os que estiverem ao nosso redor. Não aceite nada menos que uma vida abundante, uma vida cheia de vida. Essa foi a nossa meditação de sexta-feira, dia 10 de outubro, fechando assim mais uma semana. Amém, queridos? E assim estamos concluindo mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM. Deus abençoe a sua vida. Amém, queridos e queridas, graças a Deus, chegamos ao final de mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM, e o nosso desejo, como falamos aqui todos os domingos, é que Deus tenha abençoado a sua vida, falado ao seu coração, edificado a sua fé através dessas meditações e através desse resumo também, relembrando um pouquinho do muito que Deus nos ensinou na semana que passou. Tá bom, queridos e queridas? Louvado seja o nome do Senhor. Estamos terminando, mas antes quero fazer como fazemos todos os domingos. Eu quero convidar você, se você puder e quiser, dar uma paradinha e vem com a gente, queridos. Vamos juntos falar com o nosso papai. Vamos orar, meus queridos? Paizinho, nós queremos te louvar, te engrandecer e te agradecer por mais uma semana concluída. Obrigado, Paizinho, por mais uma semana de bênçãos, mais uma semana de batalhas, de lutas, de desafios, mas acima de tudo, de vitórias. Te louvamos, Paizinho, por essa semana que passou, te agradecemos pela vida de cada um dos teus filhos que meditou conosco na tua palavra, que nesse domingo tu possas visitar cada um deles, Paizinho amado. Tu sabes o que os teus filhos necessitam do Senhor e só tu tens poder para resolver todo e qualquer problema, só tu tens poder para mudar toda e qualquer circunstância, reverter toda e qualquer situação. Por isso, Paizinho, em nome de Jesus, nós te entregamos a vida de cada um dos teus filhos. Te agradecemos pela semana.
semana que passou e te entregamos a semana que está se iniciando, Paizinho, que está aí à nossa frente. Que seja mais uma semana que, ainda que venham lutas, ainda que venham batalhas, desafios, que o Senhor nos conceda a tua bênção e a tua vitória diante de cada uma delas. Em nome de Jesus, Paizinho querido, fica conosco, é o que te oramos e te agradecemos. Amém. Amém, queridos, louvado seja o nome do Senhor. E aquele recadinho que a gente deixa aqui todos os domingos para você, não esqueça, como já está aparecendo aí na sua tela, não esqueça de deixar seu like, deixar seu comentário, deixar sua curtida, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você já é inscrito, convide outras pessoas para se inscreverem também, tá bom, queridos e queridas? Porque como a gente sempre diz aqui, o pastor Jorge não quer ficar famoso. Se acontecer, amém, mas esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é que a palavra de Deus fique cada vez mais famosa, cada vez mais conhecida, tá bom, queridos e queridas? Esse é o nosso objetivo. E quando você curte, quando você compartilha, quando você deixa seu like, seu comentário, o YouTube entende que o nosso conteúdo é um conteúdo relevante e indica para mais pessoas, tá bom, queridos? E como os irmãos também já sabem, nós temos um alvo. Nós queremos alcançar 1000 inscritos, como já está aparecendo aí na sua tela também, até o final desse ano. Será que a gente consegue? Se você nos ajudar, a gente pode até passar. Tá bom, meus queridos? Então, nos ajude. Deixe seu like, sua curtida, seu comentário, se inscreva no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho para você ser notificado a cada vídeo novo que nós postarmos. Tá bom, meus queridos e queridas? Que o nosso domingo seja abençoado e que a nossa semana seja maravilhosa. Ministério PSM, 10 anos meditando na palavra, abençoando vidas. Deus te abençoe.